Olá, seja muito bem-vindo à live de hoje. Essa live eu vou falar sobre laudo psicológico, o que é e para que serve. Eu sou a psicóloga Dani Dalcin Benedetti e eu sei que muitas pessoas elas têm dúvida sobre o que é o laudo psicológico. E hoje eu vou falar sobre o que é, como deve ser feito, qual que é a sua importância, quais momentos é necessário pedir um laudo psicológico, a diferença entre laudo, relatório e atestado. Então, fiquem aqui comigo que eu vou explicar tudo isso para vocês de uma forma leve, descontraída e bem acessível para que vocês entendam a importância desse documento, que ele pode impactar muito a vida de vocês. Caso você goste do conteúdo, me segue aí no canal, curte, compartilha, que isso vai fazer muita diferença aqui pra gente, tá? E eu gosto muito quando vocês comentam, porque eu sei que vocês estão entendendo e quem tem dúvidas pra gente é fantástico. Então, pode curtir, comentar, compartilhar, que é muito bom. Os três Czinhos que eu brinco, né? Então, o que é o laudo psicológico? O laudo psicológico ele é um documento técnico escrito por um psicólogo. Apenas psicólogo pode fazer um laudo psicológico, que é o nome já diz, né? Ele vai ser baseado em algumas informações, que nem uma anamnese. Anamnese é uma entrevista, é quando a gente pega o paciente e faz uma entrevista perguntando para ele vários dados. Então, depende para o que para que vai servir aquele laudo, a gente começa de uma anamnese lá da infância, questões assim, quando começou a andar, quando parou de usar chupeta, se usou chupeta, se engatinhou, uma série de coisas até ali em questões da escola, como foi a parte de aprendizado, como era o comportamento tanto na escola quanto em casa ou na casa de familiares. Então a gente vai analisando tudo isso e depois a gente faz alguns testes também, tá? Então o laudo, ele é muito utilizado para quê? Pessoas que querem fazer uma cirurgia bariátrica, pessoas que estão com uma suspeita de um TDAH, um autismo ou altas habilidades. Então, tudo isso a gente consegue ver no laudo, tá? O laudo, ele é mais estruturado, ele tem informações precisas, assim, do que realmente foi laudado. Então, se a pessoa apresentou um TDAH, isso vai ser colocado no laudo. Se ela apresentou um transtorno de ansiedade, vai ser colocado no laudo. E isso vai auxiliar tanto para a pessoa quanto para outros profissionais o tratamento com aquele paciente, né. Então, o laudo, ele é muito procurado para quem, assim, está com rastreio de, TDAH, quem precisa fazer uma cirurgia bariátrica, quem precisa, às vezes, fazer um concurso público e precisa do laudo para poder apresentar no concurso público, depende do concurso público, precisa ser realizado um laudo. Eu já fiz um laudo de uma criança que ela estava começando a vida ali de modelo e a agência de modelo solicitou um laudo para saber se ele estava bem emocionalmente, né, sua saúde mental estava bem. Ele era um menininho de 10 anos e para ver se estava tudo bem para ele poder dar continuidade ali para aquela futura profissão para ele. Então, e aí, tipo, a gente tem o atestado. O atestado, ele é aquele que nem você quando você vai no médico e ele te dá um atestado, por exemplo, você tá doente, você tá com uma virose, você tá com uma dengue, e aí ele te dá um atestado, né? É a mesma coisa. O atestado do psicólogo também funciona mais ou menos da mesma forma, mais relacionado à saúde mental. Então, eu já forneci com pacientes que estavam com transtorno de ansiedade, né? Estavam em crise, eu já forneci o atestado para que esses pacientes pudessem se recuperar dessa crise, porque quando a pessoa está numa crise, é muito difícil ela estar ali no trabalho, é muito difícil ela estar convivendo ali ou com outras pessoas ou com um estresse muito grande. Então, o atestado ele serve mais para isso, né? O psicólogo vê a parte emocional do paciente e vê se ele precisa de um descanso, uma pausa, né? Para que ele consiga se reestruturar, se equilibrar, para que ele possa voltar de novo ao seu objetivo ali no trabalho. Então, o psicólogo, esse documento, ele vai ter assim, descrito assim: atesto para os devidos fins que o paciente tal esteve em atendimento psicológico no dia tal. E ele não contém uma avaliação profunda, e ele também não substitui o laudo. Ele é apenas um atestado de que a pessoa passou por um psicólogo aquele dia e foi visto que ela não poderia voltar ao trabalho. Já o relatório psicológico,
É um documento, ele é mais descritivo, ele é narrativo, que fala sobre o processo terapêutico que o paciente está passando. Às vezes a escola pede muito quando o psicólogo atende uma criança, então a escola pede para ver como é que está sendo o processo, aonde eles podem trabalhar, o que que eles podem fazer. Então, isso é importante assim que o psicólogo dê. Então é apresentado um histórico, uma intervenção, evolução, hipótese do que pode estar acontecendo. Não necessariamente o psicólogo precisa falar todos os testes que foram aplicados, tudo que foi feito ali, mas é importante que ele seja descritivo para que o profissional que está pegando, né, pode ser o psicopedagogo, pode ser a escola, ou pode ser um psiquiatra ou um nutricionista, que ele tenha mais informações possíveis para que ele continue ali o tratamento de uma forma mais certa, equilibrada e assertiva. Então, ele é mais narrativo, sem caráter conclusivo obrigatório, como o laudo é. E não é necessário. O laudo psicológico, ele geralmente ele é necessário em processos judiciais, como assim a guarda de um filho, adoção, interdição. Então, muitas vezes o juiz ele vai solicitar um laudo psicológico para saber se os pais têm condição emocional de cuidar daquela criança ou se há algum vínculo afetivo, ou para qual dos pais ele pode dar essa guarda do filho. E ele vai ter o quê? Uma avaliação mais estruturada, testes, entrevistas, observações comportamentais. E a gente vai analisar tudo isso. Dá também para a gente fazer no contexto escolar. Então, se o aluno ele apresenta uma dificuldade de aprendizagem, ou se precisa ter uma inclusão escolar, esse relatório psicológico ele vai ajudar ali a escola a entender quais são as dificuldades dessa criança, o que eles podem fazer, e quando necessário, um diagnóstico, até um tratamento terapêutico junto, porque assim, o laudo é uma coisa, e a terapia é outra coisa. O laudo é para fazer o diagnóstico, para a gente entender o que está acontecendo. E a terapia é para você trabalhar a partir do que foi entendido que estava acontecendo e a gente continua o tratamento com ferramentas, com a parte terapêutica, para que a pessoa consiga lidar com aquilo. Então, um exemplo. eh, eu estou atendendo um paciente que ele iniciou comigo na parte de terapia. E nas primeiras sessões eu já identifiquei que ele tinha algumas características de TDAH. Então ele veio, conversei com ele, falei para a gente iniciar o laudo, e aí ele topou, então a gente fez uma anamnese, depois a gente fez as avaliações, e depois foi feito eh, toda a análise de tudo isso e foi entregue o resultado para ele. Esse paciente realmente tinha o TDAH, tem o TDAH, e agora na terapia a gente está fazendo o acompanhamento para ele entender como é que o cérebro dele funciona, como as coisas funcionam ali dentro da cabeça dele. Então a gente vai fazendo dessa forma para que tudo se encaixe, né? Então, e é interessante que esse paciente, ele tá assim, cada semana ele vem com algum relato. Então ele fala assim: "Nossa, por isso que eu ficava tão quietinho quando eu era menor. Era como se muitos estímulos me deixassem muito cansado". Eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso, e ela realmente identificou e falou que de vez em quando eu ficava quieto, e uma série de coisas. São as vantagens de você ter um laudo? Por exemplo, o laudo de TDAH. Quando o paciente tem esse laudo, principalmente se ele está ali na fase acadêmica, na escola, ou está concorrendo a algum concurso público, ele tem alguns privilégios. Ele pode ter o privilégio de ter mais tempo de prova do que as outras crianças ou as outras pessoas. Ele pode também ter um local em que ele possa fazer essa prova com menos estímulos, com menos pessoas ali. O PCD também, alguns casos a pessoa consegue um desconto ali no PCD, então entra com um PCD para descontos de carro, de impostos, né, em relação ao carro. Então, são alguns dos privilégios, né? O autismo também tem algumas características também que tem alguns privilégios também se conhecer, né, saber como é que você funciona. Então, que nem esse paciente, cada sessão está sendo uma descoberta para ele. E é muito legal esse momento em que a pessoa fala: "Caramba, é por isso que eu fazia isso, é por isso que eu sempre esqueço tudo, é por isso que a minha casa é muito desorganizada". Não é porque eu sou relaxado, não é que eu sou preguiçoso, não é porque eu sou procrastinador, é porque a forma que do meu cérebro pensar.
Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um pico ali no trabalho, ela fica uma semana assim super ativa e na outra semana ela não consegue produzir nada. E isso está ligado ao TDAH e uma série de coisas. Então, a gente, na terapia, a gente vai trabalhando para que essas questões fiquem mais equilibradas. A pessoa também pode solicitar o laudo para concursos públicos ou porte de arma. Na parte de trabalho, ela também pode ir para afastamento, readaptação, estresse ocupacional, que isso está envolvendo a síndrome de burnout. Então, a gente consegue ver no laudo se realmente a pessoa tem uma síndrome de burnout ou não. Né? E assim dá para a gente perceber, mas às vezes a pessoa só quer fazer o laudo só para se livrar, assim, tipo, não trabalhar mais, não. Não, o psicólogo ele está treinado para isso, né? Então ele está treinado para saber se realmente a pessoa está bem ou não para fazer aquilo. E é muito importante que a pessoa também continue a terapia, porque senão ela não consegue sanar, né, os sintomas ali do burnout. Algumas cirurgias também solicitam o laudo. Cirurgias que nem a bariátrica, transgenitalidade, vasectomia em adolescentes, entre outras cirurgias. Já fiz também laudo sobre cirurgia bariátrica e é incrível, assim, porque a gente consegue perceber mesmo se a pessoa tá apta, se não tá, se ela tá com a autoestima baixa, se ela tá com transtorno de ansiedade, como ela tá, como ela vai lidar ali em relação à cirurgia depois, né, o pós, porque tudo muda, né? Então vai mudar o corpo, vai mudar uma série de coisas. Eu acompanho um bariátrico e é um tratamento constante, né, que a gente tem que fazer e é super legal. Caso a pessoa também precise de um foco ali, um tipo de documento, o psicólogo, o psicólogo não pode simplesmente escrever o que o paciente solicitou. Então, assim, que nem eu falei lá da síndrome de burnout, né? Não adianta a pessoa vir e falar assim, tô com síndrome de burnout, e o psicólogo só fazer. Ele precisa aplicar os testes, ele precisa mostrar que o trabalho dele é profissional para que isso seja um laudo concreto, conciso mesmo, né? Esses são um dos objetivos. E feito. Geralmente é feito assim. Eu vou falar sobre essa do TDAH, depois eu vou falar sobre um de bariátrica para vocês entenderem. Então, que são mais ou menos parecidos. Geralmente tem sempre uma entrevista que a gente chama de anamnese. Então, a gente vai analisar desde lá da infância, às vezes até algumas questões da gestação, várias questões ali. Então, a gente vai fazer uma pergunta. Geralmente dura 3 sessões, essa primeira fase, né? Então são várias perguntas mesmo, a gente vai perguntando, vai questionando. Muitas vezes, às vezes, o paciente não sabe, não lembra, né? Quando é TDAH, é muito interessante que o paciente ele acaba não lembrando muito da infância. Não é regra, tá? Mas eu percebo que a maioria dos meus pacientes TDAH não lembram muito da infância. Depois a gente vai fazer as avaliações psicológicas, que são em torno de 6, mais ou menos. 6, e isso aqui é um pouquinho mais rápido. De 1 a 2 dias a gente já consegue fazer todas as avaliações, e no sexto dia é entregue uma devolutiva. Muitas vezes o paciente está com um pouco de pressa no laudo, então ele já faz tudo numa semana só. Ou às vezes ele está com tempo, tá? Então, uma vez por semana a gente vai fazendo esse laudo. Então, pode demorar de 1 mês e meio, né, a 1 semana e meia, mais ou menos. Mas isso varia, da urgência do paciente e do que ele precisa ali desse laudo e para que ele vai precisar, e também a disponibilidade do psicólogo, né? Tem psicólogo que prefere um pouco mais de tempo, né? Quando eu fui fazer a questão da bariátrica, a gente fez em 1 semana, a gente conseguiu fazer em 1 semana. Eu peguei todos os dados, fiz as anamneses, fiz os testes e tal, e consegui avaliar rapidinho, porque ela precisava o quanto antes, tá? Mas aí tem que ver a demanda do psicólogo, tem que ver uma série de coisas. Tá, então isso já não dá para falar muito, mas é em torno de 6 sessões mais ou menos, tá? Tanto a do TDAH quanto a da bariátrica. Então a gente aplica ali o teste, né? Depois a gente faz as observações clínicas conforme o paciente está falando, a gente está analisando. E aí a gente vai construir um documento, né? Esse documento eu gosto de fazer assim, cada profissional faz de um jeito, mas eu faço um documento analisando tudo que foi avaliado, todas as percepções que eu tive, né? Onde a pessoa teve mais prejuízo ali em relação àquele transtorno, tal. E depois eu faço um outro laudo mais claro, assim, para que ele possa usar como um documento mesmo. Então, levar para o médico, levar para
se ele for fazer um concurso público, levar para algum órgão que ele precisa levar. Então, isso é esse mais simples, né? Mais resumido, assim, digamos assim, que é exatamente assim: paciente tal, 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 tem portador do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque algumas pessoas só têm déficit de atenção e outras hiperatividade, e tem as pessoas que têm os dois juntos, né? Então, isso varia muito de paciente para paciente. E aí a gente vai fazendo, e é dessa forma que é feito. Aí agora eu vou responder para vocês algumas perguntas que os pacientes me fizeram, né, que os meus seguidores me fizeram aqui, que eu coloquei uma caixinha de pergunta nas mídias sociais. Então, os pacientes fizeram algumas perguntas. Quais são elas? O paciente tem acesso ao laudo? Sim, ele tem acesso ao laudo, então eu entrego o laudo para ele. Esse é um documento dele, ele é um documento técnico, então é importante que a pessoa guarde, né? Eu vou dar um outro exemplo que veio, eu já atendi esse paciente, mas ele veio com uma queixa falando que ele achava que tinha o TDAH. Eu já percebi que ele não tinha, porque ele já passava comigo há muito tempo, mas como ele convive com uma pessoa que tem TDAH, e essa pessoa falou, eu acho que você tem e tal, então ele ficou ali na dúvida e a gente aplicou o teste nele. Então a gente fez todo o procedimento, tudo certinho, e ele realmente não foi diagnosticado com TDAH. O caso dele era de um transtorno de ansiedade. Então ele foi laudado com um transtorno de ansiedade. Então ele vai ter no laudo dele esse transtorno de ansiedade. Caso ele precise desse documento para alguma coisa, aí ele pode utilizar. Mas não vai ter o TDAH porque ele não tem, né? Então não tem como o psicólogo passar algo que o paciente não tem. O laudo pode ser entregue para terceiros só com autorização expressa do paciente por escrito, por e-mail. Ou senão eu não libero, porque é sigilo profissional, então eu não posso liberar. A não ser que seja um menor de idade, uma criança, um adolescente. Aí a gente vai entregar para os responsáveis, para os pais, aos cuidadores. Tá? Então, com exceção, a gente não entrega, eu pelo menos não entrego nenhum laudo psicológico para ninguém. Solicitar um laudo sem estar em psicoterapia? Sim, pode. Eu atendo algumas pessoas que eu faço só o laudo e ela está fazendo psicoterapia com outro profissional, só que eu faço, porque não são todos os psicólogos que fazem o laudo psicológico. Então, ela pode sim entregar para outras pessoas. Aliás, ela pode sim fazer a terapia com outro profissional e fazer o laudo comigo. A gente faz as 6 sessões, tudo certinho, entregue esse documento e depois ele conversa com o terapeuta dele e continua as sessões com o terapeuta. Não tem problema nenhum. O ideal é a pessoa continuar na terapia, seja ou comigo ou com o profissional ali que está atendendo ela. Tempo leva para ficar pronto? Que nem eu comentei, em torno de, se a gente for seguir uma sessão por semana, 1 mês e meio a 2 meses no máximo, tá? Mas geralmente é de 1 e meio a 2 meses. Se a pessoa tá com muita pressa, eu já fiz laudo de 1 semana e meia, mas isso vai demandar muito da minha demanda. Se tiver com uma demanda muito grande, 1 mês e meio a 2 meses é certeza. O psicólogo é obrigado a fazer o laudo? Não, o psicólogo ele não é obrigado, a não ser que você está contratando ele para isso. Eu, no caso, eu faço o laudo, então quando a pessoa entra em contato comigo, ela já sabe que vai ter o laudo dela, porque ela está pagando por isso, né? Até o valor, ele é diferenciado dos valores de sessão, porque é muita responsabilidade. Então a gente tá laudando uma pessoa, né? É muita responsabilidade e a gente tem que estar muito atento, a gente tem que corrigir os testes, então não é algo muito fácil de fazer. É algo que precisa ter muito treino e muito olhar ali, muito estudo, né? Então, por isso que é importante que vocês procurem um profissional que esteja qualificado para fazer isso, né? Mas não são todos os psicólogos que gostam de dar o laudo psicológico, gostam de fazer, então por isso que eles indicam outro profissional para fazer. Sim, e eu vou falar algumas curiosidades, tá? Que é assim, nem todo psicólogo, nem todo atendimento psicológico resulta num laudo, né, que nem eu já falei. Então, as sessões, ela não necessariamente tem laudo. A minha vida inteira eu participei, né, eu fiz terapia e, assim, uma psicóloga, ela me laudou com a dislexia, que eu já tinha tido laudo lá na infância, mas eu não me recordava. E quando ela me falou que aí que eu lembrei, né, que eu tinha realmente tido, mas assim, de todos os outros, nunca ninguém tinha falado. Então, não necessariamente o psicólogo faz o laudo, tá?
Eh, o laudo não é uma opinião pessoal do psicólogo, então não adianta vocês quererem um laudo só para, não, entrarem no INSS ou ter algum benefício que aquele laudo vai dar, porque o psicólogo ele vai ser profissional e ele vai te dar o laudo correto, né, porque é o nome dele também que está em jogo. O laudo tem linguagem acessível, mas é escrito com responsabilidade técnica. Você pode solicitar um laudo, mas o psicólogo não é obrigado a emitir, tá? Então, a não ser que você está contratando para realmente isso, o laudo, o seu psicólogo, que você já faz terapia, não necessariamente ele vai dar. Então, ele pode ser que ele, se ele faz, ele vai dar, ou se ele não faz o laudo psicológico, ele vai te indicar para alguém. Que nem eu falei, né? Existe uma diferença entre laudo, atestado e parecer psicológico. O laudo pode ser solicitado em diversas situações e o psicólogo precisa guardar cópias e registros do que embasou no laudo, porque se futuramente precisar, né, dos testes, da anamnésia, tem tudo ali que o psicólogo precisa guardar. Gente, e assim fechamos mais um programa aqui para vocês. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas sobre laudo psicológico e entendido melhor qual que é a sua importância, seja no contexto profissional, jurídico ou pessoal. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. É muito importante para que você faça isso, porque o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, que vai ajudar outras pessoas. E eu amo fazer conteúdo para vocês, isso vai me ajudar bastante. Então, por favor, compartilhem com quem você acha que também pode se beneficiar desse assunto e nos ajude a espalhar mais conhecimento. Então, até a próxima, cuide da sua saúde mental e continue buscando sempre o autoconhecimento. Muito obrigada. Tchau!